Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Francisco, que prazer, meu amigo. Bom te encontrar aqui. Seja todo bem-vindo, Thaís, Álvaro, pessoal do servidor. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma live, né, pessoal? Hoje falar um pouquinho de um quadro clínico um pouco diferente, de um paciente que mudar um pouquinho o foco das nossas discussões, né? Hoje a nossa convidada, nossa amiga Evelyn, já tá entrando aqui, logo eu só aguardar a solicitação dela, eu já coloco ela aqui. Só um pouquinho, vamos lá. Deixa eu só aqui. Larissa, Felipe, Amir. Muito bom. Deixa eu só. Evelyn Feitosa! Mulher! Você tá bem? E aí? Você tá bem? Você me Tranquilo? escuta bem? Como é que é? Tá me escutando bem? Pô, tranquilo? Tá falando com o Tá pessoal bom. aqui, trocando ideia com a galera aqui. Ô, você gosta de café? Café, meu filho. Depois do plantão de ontem, se bem que o plantão foi muito tranquilo, mas depois do plantão, tô no café. Você fez o quê? Você saiu hoje, não é? Saí. Saí, eu ia fazer GD, mas não fiz não. Você fez ambulatório hoje? Ia fazer de manhã, mas acabei não fazendo não. Tinha que resolver os negócios da tarde para estar aqui 8h30. Aí Caramba! vou na discussão do caso clínico na quinta e faço só na semana que vem, então. Pô, bom. Ó, Melena Prado. Você conhece essa mulher aí, ó? Melena Prado? Na Prado. É minha tia, simplesmente ela. A dona do caso tá aí? O que foi? A dona do caso tá aí? A dona do caso ainda não entrou, não. Daqui a pouco ela entra, tem que tomar cuidado para falar aqui, né, bicho? Vai que a gente começa a falar alguma coisa e... Ó, Felipe aí, ó. Ah, ela Mandou uma entrou. mensagem. Ela tá aí. Ela entrou. Ela entrou. Felipe Duarte. Esse é gente boa também, hein? Nossa, um monte de gente aqui, bicho. Ó, o Pois é, Thiago. Como é que é? tem muita gente aí. Tô vendo. A galera. Esperar só o pessoal entrar. Ô, Felipe, sem trairagem, cara. É a sua cara, Felipe. A cara do Felipe mesmo. O bicho não vai no real, né? Pelo amor de Deus. Nada. Saudade. Saudade de você. É. Porra, vou só esperar o pessoal entrar. E o pessoal tá entrando aí, a gente vai trocando uma ideia aí. Tá, seu plantão foi tranquilo? Como é que é? Seu plantão foi tranquilo? Mais ou menos. Foi. Só tinha um lá, sabia? Só tinha o quê? Só tinha um paciente no PS. Por causa da transição. Caramba. Pô, deu sorte, né? Por causa da transição. Abriu hoje. Nossa, tava lotado, Evelyn. É? Já começou a ficar bastante, bem cheio já, cara. Bem cheio. Parece que Caraca. abriu, foi bem cheio mesmo. Olha ela dando oi. Lotado. O que foi? Dona Gracina dando oi. Nanda Gracinda, boa noite. Só tem gente fera aí, viu? Ela vai falar como é que ela tá. Ah, é verdade. A dona do caso apareceu, né? Falar como é que ela tá. Amir, Bel Braga, Diego, só gente fina, cara. Evelyn, vamos lá? Vambora. Vamos sim. Vamos lá. Primeiro gostaria de agradecer sua presença, sua ilustre contribuição nesse caso. E é sempre um prazer poder discutir o caso contigo. Para quem não conhece, a Evelyn é uma amigona nossa e você já se apresenta, mas primeiro gostaria de agradecer a sua participação, que foi um caso que você mesmo acompanhou e eu acho que nada melhor do que, né? Às vezes a gente coloca casos de pacientes que a gente acaba acompanhando, eu acho que isso é fundamental. E agradecer a sua participação, você é fera demais, sempre que a gente acaba discutindo uns casos para aprender, né? Não, eu vou aprender com você. Isso é muito bom. Não, eu que agradeço a confiança, o convite, o convívio.
Eu sou a Evelyn, sou assistente do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fiz R1, R2, R3 de clínica médica, fui preceptora e agora estou só na assistência tanto do pronto-socorro como do ambulatório. Sou parceira do Bruno, enfim, na vida e no HC. Tamo junto? Sim. É isso aí, seja bem-vinda. Vamos lá, como foi um caso que você acompanhou e você viu todos os desfechos? Você quer falar o caso? Como que você prefere? Quer resumir o caso para o pessoal que tem em casa? Posso resumir, sem problema nenhum. Eu acho que uma parte já foi para Pro feed, né? Instagram, né? Então o pessoal já deve ter lido. É uma paciente de 70 anos, cor branca, sexo feminino, aposentada, atualmente doméstica, moradora e natural de São Paulo. Ela veio ao pronto-socorro do HC, onde a gente valorizou foi por cansaço nas pernas. Ela apresentou na semana anterior um angioedema que teve uma melhora parcial, iniciou na semana anterior, cerca de 6 dias mesmo, tinha caráter recorrente associado a isso. Tinha já uma diarreia crônica e uma fraqueza nas pernas, que foi o que chamou a atenção para a gente interná-la e investigar, já que o angioedema já estava melhor evolutivamente, né? Então, a diarreia crônica, a fraqueza nas pernas, tinha começado há cerca de 1 ano e 3 meses antes. E aí, ela chega para a gente afirmando realmente a fraqueza dos membros inferiores, de característica progressiva. Atualmente, no caso, na época, né, tinha dependência para atividades básicas, e até então era super independente. Tinha uma fraqueza, principalmente na mão, bem em região de nervo mediano, sabe? Mão esquerda, dificuldade de apreensão de objetos comuns, escrita, e outras atividades para maiores destrezas, né? E aí, tinha perda de peso nos últimos meses, não sabia quantificar quanto, incontinência urinária de esforço já de uma longa data. De comorbidade, ela tinha diabetes e hipertensão há cerca de 5 anos, controlado com metformina e losartano. DPOC era um Gold 2C aproximadamente, tratava no ambulatório em Osasco com corticóide inalatório. Eventualmente fazia inalação. Né? Ela tinha uma carga tabágica de 58 anos maço e um MMRC de 2/3. Tinha um uso de corticóide inalatório, né, e broncodilatação, como eu falei, negava a cirurgia anterior, exceto cesárea, tinha uma perda de esfíncter anal eventual associada a essa diarreia, hiporexia, alergias, febre, viagem, história familiar, nada digno de nota. E é isso. De exame clínico, pelo exame neurológico, ela era lúcida e orientada em tempo e espaço, vigil, respondia ativamente às perguntas dela, contava a sua própria história com detalhes, não tinha alteração visual, né, e pupilas isofotorreagentes. O que chamava muita atenção era realmente membros inferiores, né, que tinha uma discretíssima atrofia nas coxas, de uma força grau 3 na coxa, na flexão do quadril, grau 4 nas pernas, sensibilidade discretamente diminuída em região distal, mais pé, não tinha discriminação de dermátomos e não deambulava sozinha. Ela não conseguia ficar em pé, muito menos deambular. Então, a atividade básica dela, como eu falei, todas dependentes, puramente dependentes. Membros superiores tinha dificuldade na flexão dos dedos da mão esquerda, principalmente na região de nervo mediano, e umas queixas de parestesia nesse local, né? E tinha alteração de sensibilidade neste local. O índice dedo-nariz era alterado pela dificuldade do controle motor do nervo mediano, que ela tinha uma dificuldade, mas não por lesão neurológica central. Corada, hidratada, cianótica, nictérica, epinética, sem urgência jugular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, agulhas fonéticas sem sopro, murmúrio audível, com sibilos esparsos, audível difusamente, abdômen
flácido peristáltico sem massas Alguma coisa operada no exame clínico além do exame neurológico? Não, não. Membros Nada. inferiores, extremidades frias, mas não tinha cianose, nada disso. Só. Ótimo. Sinais Sinais de vitais, OTs? a boa, 160 por 100, um pouquinho aumentada, mas nada demais. Frequência cardíaca de 97 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 19, saturava 93 em ar ambiente. Ótimo. Então vamos lá. Então a gente está diante basicamente de uma paciente com relato de fraqueza, né? Fraqueza aí aproximadamente um ano e meio, associado a um quadro de diarreia, certo? Certo? E um emagrecimento aí que a gente não consegue quantificar muito bem, né? Isso, não Asso- chegou a roupa, nada disso. Isso. Associado ao quadro já é uma paciente hipertensa, é uma paciente diabética, isso há 5 anos, certo? Hipertensão e Isso. diabetes, Uhum. né? Há 5 anos. Hipertensão e diabetes, E e um super, DPO. bem facilmente controlada. Então, usava um antihipertensivo e usava metformina só. Tá. E um DPOC aí e uso de corticoide inalatório. Isso. Não, assim, a última exacerbação tinha sido há quase um ano atrás, sem internação recente, sem nada. Então, basicamente, a gente está na investigação, provavelmente, de um paciente com fraqueza, né? Eu acho que Sim. o que faz, acho que, diferenciar aí, se esse paciente tem fraqueza, se isso é uma queixa, uma coisa que é muito comum, que a gente acaba tomando cuidado, principalmente quando está avaliando o paciente, ele fala, tô fraco, tô fraco. Às vezes o paciente tem o que a gente chama de fadiga, né? Então, acho que a primeira coisa é diferenciar se o paciente tem fadiga, se o paciente tem fraqueza, né? Eu acho que tem algumas doenças, algo que chama atenção. Se o paciente tem, por exemplo, uma anemia, uma síndrome urêmica, se tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, se tem uma doença pulmonar grave. Então, você acha que a primeira coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Assim, a primeira é diferenciar a fadiga de fraqueza, porque pensei em fraqueza, eu tenho que de imediato pensar em alteração do exame neurológico. Foi Seja ele. o que a gente começou a fazer, o que a gente pensou no caso inicialmente, que me chamou muita atenção, mais até do que o angioedema, que já estava em remissão, e o que mais preocupava a família era o angioedema. Engraçado isso, né? É que ela não conseguia ficar de pé, e isso era de um ano e meio para cá. As atividades básicas dela estavam totalmente comprometidas. A gente começou a pensar exatamente nisso. É uma fraqueza verdadeira? É uma limitação por dor ou por algum outro fator externo? Ou é uma fadiga, né? Então, eu pedi para ela me detalhar o que ela achava que era, como ela falava que era a fraqueza dela, né? E foi muito, muito interessante que ela me falava que não conseguia fazer determinados exercícios, determinadas ações. Diferente daquele paciente sistêmico, que a gente fala que não consegue fazer nada, sabe? Aham. E junto disso, na anamnese inicial, eu já abro um leque para depressão. Deixa eu ver se isso aí está piorando o quadro clínico, deixa eu ver se isso tem um não diagnóstico, ou se realmente eu estou diante de um quadro muscular, neurológico, puramente isso. Foi exatamente como eu comecei a pensar no caso. É Exatamente. fadiga, é fraqueza ou é uma fraqueza por outro motivo, né? Foi exatamente assim que a gente começou. E uma coisa que você falou fadiga, falou depressão, lembrar de fadiga com depressão, lembrar dos pacientes com fibromialgia, né? Então, mulheres que têm muita fadiga, que às vezes a gente acaba interpretando como dor, que acaba interpretando como provável fraqueza. Então, atentar para esses pacientes com fibromialgia, né? Que é um diagnóstico diferencial que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E caminha meio que junto, né? Uma depressão associada com uma fadiga barra fraqueza, que se a gente não for a fundo investigar melhor o que é a queixa da paciente, a gente acaba muitas vezes tomando cuidado de não tratar o paciente com uma fibromialgia, né? Eu acho Exato. que A gente tentou juntar tudo em um diagnóstico só, numa hipótese só, e aí a gente chegou em pelo exame neurológico, não tinha um Babinski, não tinha dermato acometido, como a gente falou, tinha uma fraqueza bilateral que a gente conseguiu isolar para músculo,
a partir, chegando a uma conclusão que era músculo, né? A gente tentou meio que ir por ordem de prioridade, né? Se era uma fraqueza não progressiva, que já se instalou e já ficou, que não era esse quadro, era uma fraqueza progressiva, era uma fraqueza ora com miotonia, ora não com miotonia, não era episódica para a gente pensar em potássio, e não parecia ser uma miopatia metabólica, sabe? Por ATP, por glicogênio, não parecia muito. A gente enxugando, no caso clínico, a gente chegou a uma miopatia não difusa, né? Simétrica. E acomete mais cintura escapular e pélvica, certo? Principalmente pélvica. Escapular não chamava atenção, principalmente pélvica. Proximal, né? Então, proximal e progressiva, que ela piorou ao longo do último ano. Tá. Então, a gente chegou nesse ponto, e a partir daí a gente foi atrás. Ótimo. Então, assim, para investigação de fraqueza, é o que você comentou. Como é bilateral, simétrico, progressivo, para a gente pensar em, por exemplo, em lesão de primeiro neurônio motor, fala um pouco contra. Se a gente pensar em, por exemplo, plexo córtico, fibras córtico-espinhais, bilateral também não é comum. Pensar em córnea anterior de medula, que também pode justificar, bilateral também não é frequente. Sem presença de hipertonia, hiperreflexia, babisco, algo do tipo, a gente pensar em primeiro neurônio motor, né? Então, acho que isso foge um pouquinho. Se a gente for pensar em segundo neurônio motor bilateral e proximal, muito, muito, muito raro de ter doença de segundo neurônio motor proximal e simétrico. Isso não é que não existe, mas assim, a gente pensaria no raro do raro do raro. Tenderia a pensar nessa paciente uma miopatia. Dentro das miopatias tem N causas que a gente poderia passar a investigar nessa paciente, né? Tem as miopatias inflamatórias, de um modo geral, inflamatória, dermatomiosite, polimiosite, tem as miopatias por inclusão, lembrar as miopatias por inclusão, principalmente em pacientes mais idosos, né? A dermatomiosite tende a ser um pouquinho mais, não é nessa faixa etária, né? A polimiosite, sim, pode ser, geralmente, abre um pouco 40, 50 anos, mas uma polimiosite, se a gente for... Como é que é? Polimialgia reumática foi uma das coisas que veio na nossa cabeça inicialmente também. Exatamente. Né? Não tinha tanto superior, mas tinha mais inferior pela idade. Então, a gente foi atrás de internação recente, a gente foi atrás de medicação, né? Medicação pela diarreia crônica. Tem a deficiência de B12, tem potássio baixo na jogada, usou diurético. A gente foi atrás disso tudo tentando enquadrar na história dela, né? Então, a gente foi para queixas inflamatórias, queixas metabólicas, diabetes, né? Então, como é que estava o controle desse diabetes, dessa glicemia? A gente foi atrás de causas neoplásicas, paraneoplásica, para a gente conseguir entender, também pela faixa etária, né? Foi onde a gente começou a pensar mais no quadro dela. Ótimo. Então, vamos lá, então, só para a gente ver se consegue chegar no raciocínio. Então, das doenças inflamatórias, eu tenho a dermatomiosite, eu tenho a polimiosite, eu tenho as miopatias por corpúsculo de inclusão, né? E tem atentar para os pacientes com polimialgia reumática. O que chama atenção na polimialgia reumática, acho que a faixa etária, né? A gente... essa faixa etária, geralmente tem que atentar para pacientes com febre de origem determinada, principalmente em idosos, né? Pode cursar com anemia. E uma coisa que chama atenção é que, entre aspas, a fraqueza, na verdade, é por dor e rigidez, né? Então, na verdade, é a dor e a rigidez que limita o paciente a fazer as atividades como mobilização de membros, elevação dos membros, ou mudança de postura de sentado para de pé. Então, eu acho que chama atenção nesses pacientes. Ela não completamente isso. É mais dor, né, do que qualquer outra coisa. Se a gente for pensar em, por exemplo, não tem nada no exame no exame cutâneo
dermatológico a gente pensar em dermatomiosite. Nada, nada. Então, Não tinha estudo nenhum de inflamação. A gente pensar em vasculite, para a gente pensar em doença do tecido conjuntivo, não tinha, e não tinha nem surto, sabe? Nem há uhum. tempos atrás tinha apresentado. Então a A gente dermatomiosite, se a gente pensar em doença inflamatória, acho que a dermatomiosite foge. Se a gente for pensar na polimiosite abrir um quadro com essa idade, tem que pensar assim, nas paranel, né? perfeito, perfeito. Foi por isso As- que, apesar de não apresentar quadro clínico para polimiosite, a gente deixava na manga a hipótese de paranel, sabe? Então, Aham, a gente deixou na manga e a gente foi atrás de outras mais prováveis, né? aham, Metabólica, endócrino, justamente por causa do que ela já apresentava. ótimo. E paranel nessa faixa etária, não nessa faixa, mas mais associado, mama, né? Ovário, pulmão e estômago. Cólon para ela, porque pelo fator de risco, e pulmão também pelo fator de risco, pela carga tabágica prévia. Aham. Aí a gente foi nessa, mas fez rastreio para a idade, não achamos nada. Não Então ela achamos foi só para tentar entender. Então ela foi tem exame de imagem do abdômen, certo? certo. Tem ultrassom sem alteração, digno de nota, não tem tomo e não tinha manifestação abdominal também. Não via tinha só a diarreia. Teoricamente que não tinha sido investigada previamente, mas era uma diarreia já de mais longa data, sabe? Não Ótimo. associado ao período de queixa dela. Tá. Ela tem uma radiografia de tórax? Tem, sem alteração nenhuma. Ótimo. A Glaucia levantou aqui uma possibilidade que eu achei bem interessante. Poderia pensar em síndrome cartinoide, né? Cons, foi uma das possibilidades que a gente estava, quando a gente está falando de neoplasia, foi uma das possibilidades que quando a gente foi discutir o caso e ela internou na enfermaria, a gente acabou acompanhando essa paciente, né? Foi uma das possibilidades que a gente até aventou para tumor carcinoide, né? Seria É, acho que tumor... basicamente até a diarreia, na verdade, né? Que a gente pensou tentando juntar o caso, mas a gente foi atrás das causas um pouquinho mais comuns, sabe? A gente pensou em primeiro em eliminar as causas mais comuns e depois abrir para os diagnósticos menos prováveis e menos corriqueiros. Tá. E, então, antes a gente falou doenças inflamatórias, então, talvez uma polimialgia reumática, mas o que é estranho essa diarreia, ela a paciente está um pouco mais hipertensa, está um pouco mais taquicárdica e, assim, tem um síndrome consumptiva, né? Então, a polimialgia reumática nessa história aí fica um pouco estranho. As paraneoplasias, para a gente pensar a queixa principal da paciente era fraqueza, certo? Então, assim, queixa de fraqueza, né? Então tenderia a pensar a causa de fraqueza que pode estar associado. Doenças inflamatórias eu acho que pode ser, mas tem que ver as outras causas, né? Você já comentou das causas de distúrbio hidroeletroítico, que é importante, né? Todos os distúrbios hidroeletroíticos, como ela tinha uma diarreia, se ela não tinha um potássio baixo, se ela não tinha um fósforo baixo, se ela não tem um magnésio baixo, acho que isso é importante. O sódio, tanto hiponatremia quanto hipernatremia, pode cursar com fraqueza, né? Então, acho que é uma coisa que vale a pena. Doenças infecciosas, de um modo geral, né? A gente também foi atrás, apesar de não ter diagnóstico nada, mas não tinha sorologias recentes, né? A gente pensou em ir atrás de causa infecciosa, principalmente pensando já em correlação, hepatite B e C, né? Em correlação com miopatia infecciosa, a gente pensou nisso e foi atrás. Mas não HIV foi pedido? não Sorologias? tinha. Evelyn? Travou. Evelyn? Então, vamos lá. Sorologias negativas, HIV. Travou. É que travou para mim. Sorologias negativas? Sorologia negativa. Ótimo. Então, vamos lá, então. Sorologias negativas, então, a princípio, a gente, por hora,
pensa menos em doenças infecciosas, doença inflamatória a gente já comentou, distúrbio Sorologia eletrolítico. que pediu foi HIV, hepatite B e C, sífilis, tá? Tá, nenhuma delas negativas, né? HTLV1 não foi pedido. Se alguém falar de paraparesia, não foi pedido HTLV1. Tá. Distúrbio eletrolítico, tinha algum distúrbio eletrolítico? Potássio, não, cálcio, tinha um magnésio? cálcio também baixo, potássio normal, sódio normal. O que a gente pensou de cara que poderia nos ajudar no raciocínio clínico, DPK. Então, a CPK aldolase foi uma das coisas que a gente começou, achou que seria um bom norte para a gente. Tanto de miopatia para vasculite, quanto para outras doenças sistêmicas, que geralmente tendem a cursar com uma CPK normal. Então, Tá. a CPK a gente já pediu de cara também. Vamos lá. Para vasculite, tinha FAM, para a gente pensar em doença reumatológica? FAM não reagente. Autoanticorpos para pensando... O rastreio inicial, PCR 27, então um pouco elevado, mais um pouco elevado do nosso corte. VHS de 18, então não, já deixou a gente preparado para polimialgia reumática e etc. Tá, com relação ao FAM, a gente viu que o FAM está negativo, mas as enzimas musculares específicas foram solicitadas? Anti-Mi2, anti-Jo1... Foram solicitadas, todos negativos. O anti-Jo1, o único não solicitado até que a gente viu foi o anti-RNP, que eu achei interessante ter pedido. Apesar da baixa probabilidade. Exatamente. Com FAM negativo, sem fenômeno de Renault, sem achados de comprometimento pulmonar, sem esofagopatia, né? Então, talvez isso, anti-RNP, não sei se ajudaria muito, né? Acho que não, por isso que depois a gente até nem foi atrás. Só estando retrospectivamente no reino clínico. Ótimo. Uma coisa importante, apesar dela ter o DOC, um ponto que a gente usou para segmento foi que ela não piorou a dispneia, acometimento de músculo respiratório. Foi? Ótimo. Fazia uso de corticoide. Se a gente for pensar em miopatia, fazia uso de medicação, estatina, corticoide, colchicina, alguma medicação que justifique? Não. Até na anamnese fomos atrás de corticoide para ver se ela vinha dando. Não tinha corticoterapia. Para pensar em síndrome de Cush pelo hipercortisolismo, não tinha. Não tinha piora do controle hipertensivo para a gente pensar em mialdo e baixa de potássio, piorando isso. Não tinha. Fomos atrás, também não tinha. Hiperpara. Não tinha nada para hiperpara, apesar da gente ter ido atrás de PTH. Não justificava. Pela diarreia, fomos atrás da B12 normal. E uma coisa importante foi a CPK normal. Tem várias CPK normal? todas normais. Não teve o exame cancelado e não foram pedidos. Uma coisa importante. Então vamos lá, CPK nas doenças metabólicas e sistêmicas. Evelyn? Evelyn, está escutando? Oi, agora. Oi. Evelyn? Me escuta? Oi, vamos lá. Agora tô. Então vamos lá. Ela tinha, então, uma CPK normal, certo? Certo. Com aldolase não quantificada. Tá, então vamos lá, então. Então, se a gente está suspeitando de uma... se ela está suspeitando, então, de uma fraqueza com CPK normal, a gente pensando em fraqueza com CPK normal, tem algumas causas de fraqueza
esse CPK normal. Tudo bem que o principal exame para a gente pensar em alteração de miopatia, de um modo geral, o exame mais sensível para esse paciente laboratorialmente é CPK e aldolase, né? O aldolase a gente não conseguiu fazer, tem TGO, tem TGP que pode utilizar, DHL ou LDH, né? Mas Mas agora com muito fator confundidor, né? Eu acho. mas agora com CPK normal, a gente fraqueza. Que CPK normal tem algumas causas, né? Que a gente, dermatomiosite amiopática é uma. Lembrar de endocrinopatia é uma das causas de fraqueza com CPK normal. Lembrar que as síndromes paraneoplásicas são causas de fraqueza com CPK normal. Então, acho que se a gente atribuir na fraqueza, exame clínico corrobora. A gente tem que pensar nisso. Eu acho que pensaria numa paraneoplasia, numa endocrinopatia. Às vezes, pacientes que têm atrofia muscular importante, às vezes eles não fazem uma elevação de CPK, né? Então, não é Exato. comum a gente pensar no miopatia, né? Numa miopatia com CPK normal. Mas quando você suspeita de miopatia e a miopatia apresenta uma CPK normal, atente para endocrinopatia, lembrar para a síndrome parasneoplásica, para os pacientes que às vezes têm atrofia muscular importante, né, que não consegue ter lesão muscular a ponto de liberar CPK na corrente sanguínea e para isso acabar sendo dosado, né? Hipotireoidismo é uma que você sobe um pouquinho a CPK, um pouquinho, mas é interessante, por mais que eu dou antipisia, desde o momento que a CPK é normal, só para a gente conseguir fechar mais a causa miopática, sabe? É uma coisa que falhou e a gente deveria ter. Desculpa, falhou o quê? Desculpa, não entendi. A importância de pedir a CPK, se a CPK não vier alta, pedir aldolase, por mais que tenha em fígado, tenha em cérebro aldolase, tenha em outros tecidos, é importante só para a gente conseguir afunilar um pouquinho mais. Ótimo. Então, se a gente está suspeitando de uma provável fraqueza de uma paciente com CPK normal, atentar para as paraneoplasias, para as endocrinopatias, né? E para os pacientes que têm uma exato, eles colocam como endocrinopatia barra doenças metabólicas e outra possibilidade é a atrofia, Isso. né? Não miopatia metabólica. Ó, Isso. Nós ficamos nesse rol mesmo, sabe? cortou um pouco aí, Evelyn, fazendo um favor. Vamos lá, cortou um pouquinho. Tá me escutando agora? Agora sim, vamos lá. Então, só para a gente fechar. Então, a gente pensa nas possibilidades de paraneoplasia, nas endócrino-metabólicas, né? E nas atrofias. Com relação às paraneoplasias, eu acho que ela já teve. Então, que é o que ela tem para a gente pensar, as paraneoplasias mais associadas às miopatias, ovário, mama, estômago e pulmão. Ela tem uma radiografia de tórax que, a princípio, não mostra nada. Tem um ultrassom de abdômen que também, para a gente pensar em ovário, também acho que talvez falte um pouco mais. Tem mama que teria que avaliar. A endocrinopatia foi avaliado, Evelyn? Tá escutando? Pessoal que está em casa, está escutando, pessoal? Só para ter uma noção se vocês estão escutando.
Só um pouquinho, pessoal, que eu acho que a Evelyn, acho que a internet dela não tá com dificuldade para conectar. Se ela tiver com um pouco de dificuldade, eu vou. Vamos lá, eu acabo chamando a Evelyn aqui, que o sinal dela tá ruim. E foi um caso que ela acompanhou, mas que a gente acabou. Ela internou na enfermaria, a gente acabou. Consegui. Entrei e saí de novo, porque parou, travou. Tá, vamos lá, só para a gente fechar então, porque a gente já está quase dando tempo. Então vamos lá, para as endocrinopatias, ela foi investigada para endocrinopatia? Foi Coisa? investigado, foi. Descartamos diabetes, em descontrole, descartamos hiperpara, descartamos hiperaldo, nada para insuficiência adrenal, pedimos tireoide, né, que eu acho que faz parte. Uhum. E aí, em relação a paranel, fomos atrás. E em relação à metabólica, a gente chegou a fazer o rastreio com autoanticorpo. Eletroforese de proteína não nos ajudou. Uhum. E é isso. Pode falar do diagnóstico? Vai lá, o que deu alterado? Achamos um hipertiroidismo. Hiper? Hipertiroidismo numa paciente de 70 anos, que abriu aos 70 anos. Isso nos causou bastante estranheza. Escuta? Tá escutando? Ok. Escuta? Uhum. Tinha um TSH suprimidaço, Evelyn? Muita estranheza. Suprimidade, um T4 alto, bem alto. Então, Um T4 alto. Etiologia, em princípio, não achamos um Graves. foi feito cintilo? Tireoide? Foi feito cintilo, tiroidite, sugestiva de Graves. Ultrassom, nada demais. Tá, Não então chamava vamos lá. atenção. Então, de tudo que a gente fez para essa paciente, a gente acabou achando foi um hipertiroidismo, TSH suprimido, um T4 livre bem aumentado, que se eu lembro, se não me engano, você falou foi de 5,5, 5,7, se não me engano, né? Um TSH de 0,02, uma cintilografia, ou seja, a gente está diante, tem que tomar cuidado se essa paciente está com tireoidite ou se essa paciente tem um hipertiroidismo, né? E a cintilografia nesses pacientes, até o raio também ajuda, né? Para ver se capta ou se não capta. Se não captar, geralmente, até que se prova contrário, a gente está diante de uma tireoidite, né? Uma captação compatível com Graves, certo? Certo. Uma coisa que a gente também chegou a fazer durante o rastreio dela foi a eletroneuromiografia, que também não nos ajudou no diagnóstico, para a gente pensar em tentar se precisasse. Ótimo. Então, acho que... Ressonância normal não nos ajudou ótimo. em nada também. Ótimo. Então, uma coisa que a gente, quando está suspeitando de miopatia, né, a gente acaba lançando mão das enzimas musculares, olha como é que é engraçado. Enzima muscular dessa paciente, normal. Eletromioneurografia, normal. E a eletromioneurografia, geralmente, ela principalmente, quando a gente está pensando em miopatias inflamatórias, né, que é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Nas miopatias inflamatórias, atentar para dermatomiosite, para polimiosite, para miosite para o corpúsculo de inclusão. É uma que a gente tem bastante cuidado, que a eletromioneurografia vai nos ajudar. E até mesmo para a gente, será que tem uma eletromioneurografia? Como ela tinha fraqueza de cintura pélvica nesse paciente, a gente acaba lançando mão da biópsia, né? É uma das formas que tem para guiar a melhor área para a gente poder biopsiar nesse paciente, fazendo ressonância de coxa. E ela fez ressonância de coxa, ressonância de coxa normal, certo? Normal, não nos ajudou no músculo. A gente conseguiu fechar o hipertiroidismo nesse meio tempo. Ela, hoje em dia, ela é independente para as atividades básicas, totalmente independente.
Então, começou a tratar hipertireoidismo e a fraqueza dela que tinha, resolveu. Total, total. Daí a gente parou, obviamente, ficou no tratamento. Ainda não conseguimos entender a tireoide, né? Que não é comum a gente ter uma paciente de 70 anos com hipertireoidismo. Isso não costuma ser tão comum assim, mas está em tratamento clínico e estável em relação à funcionalidade dela. E a síndrome consumptiva que ela tava, perdeu peso, ganhou? Como é que foi? Ganhou peso, ganhou peso. A quarentena ajuda nesse ponto, né? Mas é porque está muito mais limitada em relação ao grupo de risco, mas ganhou peso, sim. Ganhou peso e está idêntico para as atividades. Ótimo, então vamos lá, só para a gente fechar aqui, já está quase que de cima. Então a gente está diante de um quadro do paciente com uma fraqueza, né? Uma diarreia e uma diarreia crônica, numa paciente idosa, em que, quando a gente suspeita de um paciente com fraqueza, tem um leque grande de diagnóstico diferencial e algumas coisas que chamou atenção nessa paciente. A fraqueza com CPK normal, com eletromioneuro normal, com uma ressonância de coxa normal. Tem uma coisa que chama atenção. Lembrar que CPK normal, que a gente já comentou, nas miopatias endócrino-metabólicas e nas paraneoplasias. Paraneo, a gente tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado, né? Que essa paciente pode abrir um quadro de fraqueza precedendo anos e anos e anos essa queixa neurológica dela. E Ito Lambert é uma, as doenças que mimetizam miastenia graves é outra, e geralmente está associada a neoplasia de pulmão. Então, atentar para fator de risco para essas causas, né, de miastenia mimetizando neoplasias de pulmão. E uma coisa que é engraçada, foi dar uma estudada depois, é que tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo, esses pacientes podem ter característica de miopatia com, acho que eu não lembro se é 25, eu tenho que rever, mas eu sei que é 25 a 30% dos pacientes CPK normal com eletromioneuro normal. Então, uma das causas de miopatia com fraqueza. Evelyn? Tá muito ruim. Tá muito ruim. Evelyn? Só para a gente complementar, então, pessoal, para a gente fecha para... Evelyn, está escutando? Oi, pronto. Tranquilo? Consegui. Ótimo. Então, vamos lá, só para a gente fechar. Então, ficou só para a gente, pessoal, ficou então um caso de um hipertiroidismo, e quando a gente foi dar uma estudada no caso, as doenças da endócrino, principalmente doença da tireoide, tanto o hipotiroidismo quanto o hipertiroidismo, é uma das causas de fraqueza associada com CPK e eletromioneuro normal. Então, a gente acabou fechando, né, o diagnóstico de hipertiroidismo. Só ficar mais atento, a gente tem que ficar um pouquinho atento, porque o que chama atenção é que ela ganhou peso, né, ela estava perdendo, tinha uma síndrome consumptiva aí que resolveu, a fraqueza que ela tinha com o começo do tratamento. Eu lembro dela internada na primeira semana, praticamente, na primeira para a segunda semana, a paciente praticamente resolveu todo o quadro de fraqueza. E ela foi ganhando peso com o decorrer do tempo, né? Então, acabou fechando um quadro de hipertiroidismo, né? Um caso diferente, né? Quando a gente toma bastante cuidado, que toda vez que eu estou diante de uma lesão muscular, atentar o comum, o normal, é CPK e odolase elevados. Mas essa paciente, ela não leu o livro. E quando ela não lê o livro, a gente tem que ficar atento para causas de fraqueza em que vem com CPK, com as enzimas musculares normais, né? E dentre as causas de fraqueza com enzimas musculares normais, atentar para as endocrinopatias, tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo. TSH suprimido, T4 livre bem elevado, poderia ser apenas uma tireoidite. Nesse caso, a gente acaba lançando mão da cintilografia, do raio desse paciente, e dela captou compatível com Graves, né? Então, é um caso bem diferente de uma fraqueza num paciente com hipertiroidismo para o Graves, abrindo um quadro com 70 anos, né?
comentar, Evelyn? Exato, exato. Não, não, eu acho que é porque falhou muito agora no final. Mas eu acho que é isso. O que mais causou das hipóteses mais prováveis, né? Pelo quadro dela, mas não conseguimos conectar todas. Mas, bom, teste terapêutico aprovado e está aí super bem até hoje. Então, melhora do ganho de peso, melhora de diarreia, o hipertiroidismo confirmado, com melhora clínica após início de tratamento. Então, assim, miopatia com CPK e eletromioneurografia normal. Então, a gente foi ver as causas, né, que poderia ser, né? A gente acabou fechando o diagnóstico de hipertiroidismo, né? Ótimo. Evelyn, mais algo a mais? Exato. Não, não, que eu me lembro, não. Não. Ótimo, gostaria de agradecer a tua participação, a tua presença de um caso que você acompanhou, viu toda a evolução da paciente. A gente só tem a agradecer. Agradecer o pessoal que ficou até agora com a gente. Um caso bem interessante, bem assim, é um caso atípico de um paciente quando a gente foi dar uma estudada e a gente viu que poderia encaixar, né? Acho que caso bem legal e diferente um pouquinho do que a gente está acostumado, né? Mas é isso. Muito, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que está aí até agora. Eu que agradeço. Agradecer a você. Desculpa o áudio. Desculpa a Tranquilo. internet. Tamo junto. Um abraço, Obrigada a gente. todo mundo pelo convite. Em pé. Até mais. Um abraço. Até semana que vem. Obrigado.